Ainda no tópico de duas dimensões, precisamos discutir também sobre outras informações que constam no diagrama de corpo livre. Determine as reações nos apoios. Temos aqui então uma treliça com 3 forças externas, 5, 6 e 8 kN, distâncias pré-definidas entre os membros. Treliça é o tópico da próxima unidade, nós vamos discutir sobre isso, sobre o que é membro, sobre o que é nó. Mas para esse exercício é suficiente sabermos que aqui temos um sistema com essa aplicação de forças externas e com dimensões pré-definidas. E ele pede para a gente falar qual que é a reação no apoio A, reação no apoio B. Vamos então para a solução do nosso problema. Primeiro passo de qualquer exercício, dado que já vimos conceitos suficientes nas 4 unidades, referentes aí à questão de força, de equilíbrio, de vetores, nós podemos agora desenvolver questões completas. Então, sabendo disso, nós temos, no primeiro momento, a definição do passo 1. Qual que é o passo 1 da resolução de problemas na estática? O passo 1 é o quê? A definição do diagrama de corpo livre. Como fazemos o diagrama de corpo livre? Desenhamos a estrutura de análise, então nós estamos pegando aqui a treliça, isolando ela do sistema externo, então isolando ela desses apoios desse solo aqui e enxergando que esses apoios promovem reações nessa estrutura. Quais são as reações nessa estrutura? Nós temos aqui um apoio que está fixo no solo, possibilitando a rotação, mas não possibilita translação nem na horizontal, nem na vertical. Logo, nós temos a presença aqui de reações, a Y, impedindo para a gente uma translação na vertical, e a X impedindo uma translação na horizontal. Já o apoio aqui em B, ele tem esse formato aqui que permite um pequeno deslocamento ao longo da nossa horizontal. Consequentemente, o único impedimento aqui é na vertical, que é o nosso BY. Atenção à notação. Podemos usar, por exemplo, aqui é o ponto A. Então, usamos a letra A para referir que é uma reação no ponto A e X e Y indicando a direção dessas forças. Mesma coisa no ponto B. Poderíamos usar outra notação? Colocar, por exemplo, FA, RA? Sim, isso varia bem de literatura para literatura. Eu, particularmente, gosto de usar a letra para quando eu estiver resolvendo, eu saber que eu estou me referindo a um determinado ponto específico. Dado que já representamos todas as forças externas, aqui eu aproveitei o recurso, Então, já veio as forças de 5, 6, 8, 2, 2, 2, 2. Nós finalizamos o diagrama. Por quê? Nós representamos o corpo, nós colocamos as forças, identificamos, todas as forças e dimensões referentes a esse sistema com base no sistema externo. Ou seja, isolamos o corpo e vimos a reação dele, em contato com toda a parte externa. Dado que nós definimos o diagrama, o que nós temos que fazer? Calcular, encontrar equações que permitam a gente garantir o equilíbrio nessa estrutura e encontrar o que está sendo pedido. Então, o que o exercício pede para a gente? Dado que a gente viu ali o nosso diagrama, que é as reações, então sabemos que está pedindo quanto vale AX, quanto vale AY e quanto vale, BZ ali. BY ali, ok? Então, essas são as 3 incógnitas que temos que encontrar. Estamos trabalhando no sistema bidimensional. Sabemos, então, que no sistema bidimensional, nós vamos ter um conjunto de 3 equações e o máximo de incógnitas que nós vamos encontrar são 3. Logo, temos 3 incógnitas e 3 equações. Quais equações definir? Temos diversas opções, vamos ver algumas. Então, começando pela definição, vamos fazer o seguinte. Nós temos 3 forças. Quero, então, uma equação que eu encontre AX direto, uma equação que eu encontre AY direto e uma equação que eu encontre BY direto. Como AX é a única incógnita na horizontal, logo, somatório de forças em X me garante equilíbrio, vai me dar quanto vale AY. Se eu quero encontrar quanto vale AY,
eu falei a y, né? Desculpa, a x anteriormente vai me dar, o somatório de força x me dá o valor de ax. Se eu quero encontrar a y, sem, né, usar ax e by, o que eu posso fazer? Calcular o momento em relação ao ponto B, porque a linha de ação, tanto de ax quanto de by, passa no ponto B. Então, o somatório de momentos no ponto B, sendo igual a zero, me garante a y. De forma análoga, se eu fizer o momento em relação ao ponto A, eu tenho o valor de by, já que a y e a x passam no ponto A, ok? Esse seria um sistema aí que me garante o equilíbrio conforme vimos nas aulas. Qual que seria um outro sistema? Eu poderia, por exemplo, fazer somatório de forças em x, somatório de forças, somatório de momentos em A, dado que eu tenho o ax e o by, eu poderia encontrar o ay através do somatório de forças em y, por exemplo. Ou, ao invés de usar o somatório de momentos em A aqui, usar o somatório de momentos em B. Todos são válidos. Escolher um outro ponto aqui na estrutura, qualquer outro ponto para fazer esse momento, todos são válidos. Mas vamos por esse caminho aqui. Então, somatório de forças em x é igual a zero. Qual que é a convenção utilizada? Então, a nossa convenção utilizada é x, y e positivo no sentido anti-horário. Tanto é que definimos AY e AX e BY aqui, considerando, né, sempre no sentido positivo da convenção. Logo, o somatório de força x é igual a zero, o que nós temos? AX mais 5 kN igual a zero. Isso indica, então, para a gente que a x é igual a menos 5 kN. Ou seja, nossa ideia inicial, que adotamos ax no sentido positivo para a direita, está equivocado, que na verdade, né, seria uma força no sentido esquerdo da tela. Tenho que voltar e mudar? Não, eu tenho que adotar, igual a gente adotou, um sentido e a partir dele eu calculo o resto. Se o sinal der negativo, quer dizer que o meu sentido adotado anteriormente está equivocado, mas não significa que está errado. Por quê? A x valendo aqui menos 5 é a mesma coisa de eu dizer assim valendo 5. É o mesmo resultado, ok? Então, encontramos a x. Qual que é o próximo passo? Encontrar, então, ou o momento de B ou o momento de A. Vamos aí pelo momento de A, por exemplo. O que o momento de A diz pra gente? Essas duas forças não são consideradas. Então, 5, né? Tá uma distância. 2 vai fazer nesse sentido o momento, então negativo, menos 5K vezes 2. A força de 6 vai fazer nesse sentido também negativo, menos 6K vezes 2. Força de 8 também nesse sentido momento. 2 mais 2, 4, então menos 8K vezes 4. E a força BY, nesse momento, nesse sentido, momento, né? No sentido positivo, 2 mais 2 mais 2, 6. Então, mais BY vezes 6. Logo, 6BY vai ser igual a 54K, o que implica para a gente que BY é igual a 9 kN. Então, seguindo o mesmo raciocínio, momento aqui em B vai ser igual a zero. O que o momento em B diz pra gente? BY passa aqui, não vai gerar momento. Nós temos, né, o 5 gerando um momento nesse sentido, então negativo. Menos 5K vezes 2. A força 8 gerando um momento assim, positivo, então mais 8K vezes 2. Mais 6 também nesse sentido, 2 mais 2, 4, então mais 6K vezes 4. A força AY vai gerar um momento assim, então negativo, menos AY vezes 2 mais 2 mais 2, 6. Isso tudo é o quê? Igual a zero, certo? Lembrando que faltou um igualzinho aqui a zero. Então, daqui a gente tem o quê? 6
AY é igual a 30. Logo, AY, 30K, AY vale 5 kN. Se a gente não tivesse feito, né, essa opção de momento, tivesse escolhido aqui o somatório de forças em Y, o que que a gente teria? A gente teria a força AY mais BY menos 6 kN menos 8 kN. Logo, isso é igual a zero, logo a Y aqui também daria 5 kN. Tem que dar a mesma resposta daqui, ok? Portanto, nosso exercício tem como solução, né? A x igual a menos 5 kN, a y igual a 5 kN e by igual a 9 kN. Ao resolver exercícios e olhar solution ou respostas em livro, atenção, porque não necessariamente o livro vai te dar negativo. Ele vai dar um valor conforme ele adotou na resolução, ok? Então, tem que ter atenção aos valores que a convenção utilizada pelo livro durante a resolução. Ele adotou a x positivo para a direita ou para a esquerda? Isso vai influenciar no sinal. Então, nós temos que ter essa análise crítica. O segundo exercício diz para a gente o seguinte: se o rolete em A e o pino em B podem suportar uma carga de até 4 kN e 8 kN, respectivamente, determine a intensidade máxima da carga distribuída W, medida em kN por metro, de modo que não haja ruptura nos suportes, ou seja, nos apoios A e B. Dado isso, vamos à solução. Qual é o nosso primeiro passo, nosso primeiro procedimento na resolução de exercícios? Quais foram os dados fornecidos? Nós sabemos, então, que a reação em A, ou seja, a força A, ela não pode ser maior que 4 kN e a força ali no pino B também não pode ser maior que 8 kN. Certo? O que o exercício pede? Qual que é, então, o valor máximo desse carregamento W? Sabendo disso, vamos para o procedimento. Primeiro, diagrama de corpo livre. Aproveitando aqui, né, todo o desenho, os recursos gráficos, nós temos, né, no rolete ele possibilita apenas o quê? Um movimento nessa direção é permitido e o movimento nessa direção não é permitido. Logo, nós temos uma força de reação aqui, A. Em relação ao nosso pino em B, ele não deixa, né, movimento nem nessa direção e nem nessa direção. Logo, nós temos BY e BX. Qual que é a convenção utilizada? Sistema bidimensional, x, y e momento positivo ao longo de sentido anti-horário. O que mais nós temos? O carregamento W. Como que esse carregamento nós podemos reduzir a uma única força? Área, que é a base vezes a altura. Quem é a altura? W. Quem é a base? 4. Então, 4W. Onde localiza? Retângulo nós já vimos que é na metade. Então, aqui nós vamos ter uma força. F igual a quanto? Igual a 4W. O que mais nós podemos inferir aqui nesse sistema? Se A é perpendicular aqui à barra, automaticamente a gente sabe quanto que vale esse ângulo aqui. Que é quanto? 30 graus, que nós já vimos em relação, né? Nós temos aqui um plano inclinado, a gente consegue fazer essa relação com a normal desse plano. O que mais nós podemos inferir? Se nós temos 3 metros aqui, nós sabemos então qual é essa distância e qual é essa distância. Certo? Qual que é essa altura? Se aqui vale 30 e aqui vale 3, essa altura é o quê? 3
seno de 30. E essa base do triângulo? 3 cosseno de 30. Então, nós temos todas as informações relevantes. Vou trocar a caneta aqui para não ficar muito confuso. Nós conseguimos, além disso, fazer o quê? Uma decomposição de A. Ter um AX e um AY aqui. Dado que o diagrama de corpo livre está pronto, a gente pode, então, passar para a resolução. O que a gente quer saber? O valor de W. Então, nós precisamos, já que não tem ruptura no suporte, está em equilíbrio. Precisamos gerar reequilíbrio, acha W em função de A e B, que são os valores que a gente tem aqui, que são o máximo que os suportes aguentam, né? A carga até de 4 e 8 kN, para achar W em função de A e B, e, consequentemente, em função desse 4 e desse 8. Então, vamos lá. Se a gente fizer somatória aqui de momentos no ponto B, a gente elimina essas duas incógnitas, BX e BY, certo? E vai ter as incógnitas AX e AY, ou a incógnita A. Conseguimos falar AX em função de A e AY em função de A? Sim, porque nós sabemos que o ângulo aqui é quanto? 30 graus. Logo, né, daqui a gente consegue inferir que o nosso AX é que? A seno de 30. E o nosso AY vai ser A cosseno de 30. Sempre lembrando que aqui eu adotei todos os sentidos, né, com base na convenção positiva. Podemos adotar de outra forma? Podemos, desde que levamos essa determinação em toda a resolução. Então, sabendo disso, vamos lá. Momento de B igual a 0. Quem que gera momento em B? Então, Bx e By passam em B, momento 0, distância 0. Nós temos uma força que vale 4 newtons, a gente sabe que a localização dela é quanto? 2 metros. Logo, vai gerar um momento positivo mais F vezes 2. Qual que é o momento gerado por AX? Vai ser negativo, então, menos AX vezes o quê? Essa altura aqui, que é a distância perpendicular. 3 seno de 30. Nossa, mas que distância é essa? Se a gente continuar aqui, ó, vai ser a menor distância perpendicular do ponto até a linha de ação de A. O mesmo vale para Y. Vai gerar também momento negativo, menos AY, porque vai estar fazendo assim, ó, certo? Em relação ao ponto B, vezes a distância. Qual que é a distância? 4 mais 3 cosseno de 30. Então, 4 mais 3 cosseno de 30 igual a 0. Quanto que vale F? 4W. Então, 4W vezes 2, 8W. Quanto que vale AX? A seno de 30 vezes 3 seno de 30. Menos quanto que vale a Y? A cosseno de 30 vezes 4 mais cosseno de 30. Então, resolvendo isso tudo, nós temos que aqui 8W menos 6,46A vai ser igual a 0. Logo, A vai valer 1,24W. Podemos, então, agora achar, né? Queremos encontrar BX e BY para achar o nosso B. Então, nós podemos fazer ou momentos, escolhendo pontos, ou somatórios de forças. Vamos agora variar em relação ao exercício anterior e escolher, então, força. Então, somatório de forças é igual a 0. Quem temos em X? AX e BX. Logo, AX mais BX é igual a 0. Então, BX é igual a quê? Menos AX, que é igual a menos A seno de 30. Quanto vale A? 1,24W. Então, 1,24W vezes menos seno de 30 vai dar menos 0,62W. Quanto que vale agora no somatório de FY? Que é igual a 0. Quem tem Y?
nós temos BY, que é quem nós estamos procurando, menos a nossa força, mais a Y, igual a zero, certo? Logo, BY, que é quem a gente está procurando, vai ser igual a quem? F menos AY. Quanto que é F? 4W. Quem que é a Y? Menos A cosseno de 30. Quem que é A? 1,24W. Logo, BY vai ser 2,93W. Então, o que a gente encontrou até agora? Valores de A, valores de Bx e valores de By em função de W, que foi A igual a 1,24W, Bx igual a menos 0,62W e By igual a 2,93W. Qual foi a condição que a gente viu lá no início do problema? Que B tem que ser menor ou igual a 8 kN e que A tem que ser menor ou igual a 4 kN. Falta então a gente encontrar B. Como que a gente encontra B daqui? B vai ser quem? Raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, B de x ao quadrado mais B de y ao quadrado, raiz disso tudo. Logo, B vale quanto? Menos 0,62W ao quadrado mais 2,93W ao quadrado, raiz disso tudo, que dá 2,99W. Então, daqui o que a gente infere? Que B, que é 2,99W, tem que ser menor ou igual a 8 kN, que é o máximo que o suporte aguenta. E A, que é 1,24W, tem que ser menor ou igual a 4 kN. Então, observando as duas condições, né, nós temos para o primeiro caso que W tem que ser menor ou igual a 2,68 kN, lembrando aqui que está vindo, né, a unidade junto, nós usamos o sistema internacional. E no segundo caso, nós temos que W tem que ser menor ou igual a 3,23 kN metro. Se a gente adota W de 3,23 kN, a gente não satisfaz a primeira equação. Logo, vamos ter uma ruptura no suporte B. Se a gente adota W igual a 2,68 kN, não temos ruptura no B e não temos ruptura no A. Logo, a resposta final, então, é o valor máximo de W vai ser igual a 2,68 kN metro. Validando, essa é a nossa resposta final.